Muito bem. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Um prazer, né, tê-los aqui conosco neste nosso momento super especial, né, com a nossa convidada, a professora Daniela Pederiva Pensim, né, que ela tem uma longa trajetória também na educação. A formação dela é pedagogia, ela tem mestrado e doutorado em educação. Afora ser uma pesquisadora, participa, né, de grupos de pesquisa e também avaliadora, né, de trabalhos em revistas e artigos periódicos e tudo mais. Então, ela tem uma brilhante história, né, que sempre focada na pesquisa sobre a formação de professores, que é uma temática muito importante para todos nós, né, sempre, né, já que nós somos, né, e estamos nos preparando para esse papel, para esse exercício, né, do ser professor. Então, ela é nossa convidada, né, convidada do nosso curso de pedagogia da UBRA Guaíba. É um prazer recebê-la, professora. Então, fique à vontade aqui conosco. É muito bom tê-la conosco. E, assim, dizer que vocês podem participar também, ela colocou isso no início, fazendo perguntas no momento que vocês acharem, né, pertinente, abrem seus microfones. Agora, nesse momento, eu pediria que todo mundo fechasse seus microfones, certo? Para que ela pudesse iniciar a sua fala. Então, professora. Ok, boa noite. Vou repetir aqui o que eu disse há poucos minutos. Para mim é uma alegria estar com esse grupo tão diverso e interessante, né? Nesse momento, atendendo ao convite da Vivi, que além de ser uma profissional que eu admiro muito, é também minha amiga e minha colega de caminhada, né? Então, é uma forma da gente matar um pouquinho a saudade, não é, Vivi? Poder se reencontrar dessa forma, né? Mas é uma alegria para mim estar aqui hoje para tratar de um tema que é a minha paixão profissional, que é a questão da formação de professores. Além dessas questões que a Vivi falou sobre minha trajetória profissional e meu currículo, eu gostaria só de pontuar, porque parece que a gente fica estendendo muito, assim, o currículo, dá aquela impressão que a gente é um dinossauro, né? Uma coisa que faz 60 anos que está na escola, não é bem assim, mas, enfim, eu tenho já há uns 30 anos, mais ou menos, trabalhado com a educação. Com a educação básica, eu tive uma experiência em escola privada e em escola pública de rede estadual. E durante 21 anos eu trabalhei numa universidade, há 21 anos, né, trabalhando com a formação de professores diretamente. Então, com cursos de pedagogia, de história, letras, artes, geografia, educação física, que foram cursos de licenciaturas que nós ofertamos, né, e com os quais eu acabei me envolvendo. Nos últimos 10 anos, eu acredito, também acompanhei muito diretamente, né, como responsável pelas disciplinas de estágio do curso de pedagogia. Então, isso fez com que a minha aproximação à questão da formação dos professores também se acentuasse. Desde o meu doutorado, eu tenho concluído em 2017, junto com a professora Vivi, desde o doutorado eu também tenho me dedicado bastante à formação do professor universitário. Então, essa formação para o trabalho na educação superior, né? Mas a educação, a formação de professores como como é que eu vou dizer, como uma área, como um conjunto de saberes, né? Ela compartilha entre a formação dos professores para a educação básica e da educação superior, ela compartilha um conjunto de saberes, conhecimentos, técnicas, né? Um conjunto disciplinar, a gente poderia dizer assim. E hoje, então, atendendo ao convite da professora Vivi, eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a formação de professores. A proposta é que a gente trabalhe numa dinâmica em que vocês possam interromper no sentido de trazer questionamentos, trazer contribuições, solicitação para algum enfoque, né? E que isso possa ir ocorrendo conforme essas demandas forem surgindo na fala, tá? Enquanto as demandas não vêm, eu vou ir falando e vou trabalhando com vocês, então, algumas questões que eu elenquei para esse momento, porque, como vocês sabem, não é possível que a gente aborde tudo, que fale tudo, né, a respeito de uma determinada temática. Bom, para a noite de hoje eu selecionei algo sobre
a esfera dos tensionamentos que estão no entorno da formação de professores hoje, e a necessidade de algumas redefinições dentro dessa área da formação de professores. É claro que essa fala, ela não tem um tom de revelação de verdades, acho que isso é bem importante que se diga, né? Há muitos estudiosos na área e muitas formas diferentes de se olhar, de se dar enfoque à formação de professores. Então, hoje eu acho que é muito mais importante, dentro da área da pesquisa em educação, que a gente consiga construir e elaborar boas perguntas e talvez abandonar algumas certezas e buscar mais dúvidas, né? Porque nós estamos, na verdade, diante da necessidade de problematizar, de provocar o nosso pensamento, de provocar estranhamento em relação a questões que, para nós, elas estavam já dadas como certas, né? E que o momento, no seu conjunto histórico, cultural, social, político, econômico, nos coloca a necessidade de redefinições, de pensar sobre aquilo que nós pensamos e, quem sabe, até sobre a maneira como nós pensamos, tá? Bom, quem trabalha com a linha de formação de professores sempre traz a questão de que a formação de professores, ela é processo, ou seja, é algo de longo prazo. Não é uma situação pontual que ocorre no período em que você está fazendo a sua graduação exclusivamente, né? Ela demanda uma formação ou elementos de uma formação que antecede esse período da graduação, no caso, por exemplo, de pessoas que assumem classes ou atividades em salas de aula anteriores à graduação, isso ainda é muito comum no país, né? A própria ideia que nós já temos construída sobre o que é ser um professor, o que é uma escola e qual é o papel de cada um, né, professor e aluno. Enquanto alunos, nós já fomos construindo isso. E é, portanto, um processo que demanda tempo, que implica uma necessidade de planejamento, que implica ação, que implica necessidade de avaliação. Com mais ou menos sistematicidade, esse processo de formação de professores vai sempre demandar que haja uma proposição, né, um planejamento, um plano, ações que façam com que esse planejamento se operacionalize e uma avaliação, um acompanhamento. Às vezes isso é de forma muito sistemática e às vezes menos sistemática. Quando, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês, quando nós estamos na escola, atuando como professores, nós continuamos a nossa formação, né? Nós continuamos ali nos constituindo enquanto professores, redefinindo as nossas formas de ver a escola, de ver a profissão, de ver as ações didáticas que nós empreendemos. Essa formação de professores, enquanto um conjunto planejado de ações e seus acompanhamentos, enfim, ela também é uma ação complexa, ou seja, ela não é meramente uma ação técnica, no sentido de que você não vai a um curso de formação de professores para adquirir ali um conjunto de técnicas que você vai transformar em práticas, né? A relação não é assim de causa e efeito. Então, existe uma complexidade de elementos que se envolvem nessa formação, e esses elementos, eles são elementos de natureza do conhecimento, né, científica, então de natureza epistemológica, de natureza das políticas de educação, que também impactam a formação de professores, são elementos de natureza tecnológica, como nós temos o próprio exemplo do que está acontecendo nesse momento conosco, né, nós estamos aqui num processo de formação de professores, que é uma atividade que tem esse propósito, e ela está sendo mediada pela tecnologia. Então, são questões tecnológicas que estão envolvidas, questões sociais, econômicas e assim por diante. Questões relacionais, a formação de professores, ela demanda conhecimentos de diferentes áreas, né? Um professor, ele não se constitui apenas a partir do conhecimento pedagógico, por exemplo, de como elaborar um planejamento. Antes disso, ou enquanto ele aprende sobre o planejamento, ou a forma de organização de uma aula, ou sequência didática, que são conhecimentos específicos da docência, ele também demanda conhecimentos de outras áreas, como, por exemplo, a filosofia, a sociologia, a psicologia da aprendizagem, né? Só para citar algumas.
Então, existe uma multidimensionalidade nessa formação. Nós nos formamos professores em diferentes dimensões, na dimensão profissional, na dimensão ética, na dimensão política, na dimensão pedagógica especificamente, na esfera da gestão, na dimensão da pesquisa. Então, são muitas as dimensões que também estão envolvidas nesse processo de formação dos professores. Esse processo está implicado num contexto. É por isso que hoje a gente se pergunta, por exemplo, o que a gente precisa aprender para poder ser professor? E responder a essa pergunta, uma pergunta tão simples, com uma resposta bastante complexa, né? É uma forma de tentar mostrar quais são os elementos do nosso cotidiano, do nosso contexto, desse tempo e desse lugar em que nós vivemos, que trazem demandas ou necessidades de redefinição para a formação dos professores, consequentemente, para a atuação dos professores, para o papel da escola e assim por diante. Existe também uma questão de incompletude. Aqui todos, como professores, ou em formação ou já em atuação, devem ter ouvido falar sobre formação inicial e continuada. Então, a área da formação de professores, ela tem também bastante essa questão da formação continuada, né? Os professores, eles concluem a sua graduação e eles mantêm uma formação continuada, seja no pós-graduação ou em cursos e atividades pedagógicas e de formação que são desenvolvidas, seja no âmbito da escola, ou seja no âmbito das redes, enfim. E essa formação continuada, eu acho que é bem interessante, que eu quero assinalar isso, que ela também acontece no âmbito do coletivo da escola. Então, enquanto o professor está em atuação com a sua escola, com seus pares, né, aquele planejar junto, aquele dar aula, aquele compartilhar, aquilo também compõe a formação continuada desse professor, de um modo menos sistemático, talvez, né, de um modo menos, de um modo não escolarizado, né, talvez até mais espontâneo, que a gente acaba naturalizando, mas que traz muito para a atuação do professor, quer dizer, que importa muito, que contribui muito para a atuação desse professor. Existe uma outra questão ainda de que essa formação de professores, ela vai sempre envolver um âmbito profissional, isso é óbvio, porque nós estamos falando de uma profissão, mas também pessoal. Ou seja, não há uma separação entre esses dois elementos. Nós somos professores e somos pessoas. Então, a nossa formação inicial e continuada, ela vai carregando elementos que são elementos profissionais e pessoais na sua constituição, né? Então, nos formar professores também demanda investimentos na nossa formação pessoal. Na construção, por exemplo, do nosso capital cultural, das nossas habilidades de reflexão, de questionamento, de relacionamento social, de responsabilidade social, que são elementos nossos como pessoas e que também estão conosco na nossa atuação como professores. Tá? Bom, essa primeira introdução eu fiz porque, como é impossível que eu trate aqui do todo em relação à formação de professores, eu elegi duas dimensões dessa formação, né, dessa temática, sobre as quais eu vou colocar ênfase. E ao dizer que coloco ênfase, eu quero reiterar aqui de que eu não estou excluindo nenhuma das outras e nem vou trabalhá-las como questões separadas, tá? É apenas, como diz qualquer professor, didaticamente, eu estou tratando de duas dimensões e vou abordá-las separadamente. Porém, eu quero registrar que reconheço que elas estão interligadas e que são inseparáveis. E que, além delas, nós temos ainda muitas outras dimensões que compõem essa formação. Tá? Por que eu vou assinalar essas duas? Porque me parece que nesse momento que nós estamos vivendo, onde o mundo atravessa por um processo de muita transformação, de muita modificação, onde o movimento do mundo está bastante acentuado, e nós todos sentimos isso, né? Essas duas dimensões, para a formação dos professores, elas precisam de um cuidado
de uma atenção, na minha opinião, redobrada ou especial. A primeira dimensão que eu considero importante ser revista e repensada é a dimensão ético-política na formação. Não há necessidade de eu dizer para vocês aqui que eu não estou tratando de política como um termo partidário. Eu estou tratando de política no entendimento de que político é aquilo que trata do bem, que político é aquilo que trata do que não é privado ou do que não é negócio, né? Então, a formação de professor, ela demanda uma formação para um bem comum, uma formação para o comum, né? Para o público. E público eu não estou falando necessariamente da questão estatal, eu estou falando da sociedade, do conjunto dos sujeitos, interesses, grupos, representações que a nossa sociedade possui. Então, trabalhar pelo bem desse público, ou considerar elementos, necessidades, demandas, interesses daquilo que é público. Isso eu entendo que é um elemento importante no aspecto político, né? E que, como político, representa um compromisso, né? Um posicionamento. Então, a formação de professores, na minha opinião, ela necessita, nesse momento, rever o seu posicionamento político. Não estou tratando de questão partidária ou de governo, eu estou tratando de que esse posicionamento político em prol do comum é algo que merece ser repensado nesse momento. E o outro aspecto dessa mesma dimensão é a ética, afinal é uma dimensão ético-política. No que eu estou tratando de ética aqui? Não de um código de ética da formação profissional, mas da ética no sentido do cuidado, no sentido da consideração do outro, o que implica, por exemplo, escuta, né? Então, um dos exercícios que eu vejo que a formação de professores tem deixado a desejar, ou tem deixado um pouco de lado, até porque as demandas pró-pragmatismo são tantas, né? É a questão da escuta. E do entendimento que, do ponto de vista da ética, nós somos com o outro. Então, esse elemento ético-político, eu vejo que ele é importante ser retomado dentro da formação de professores, especialmente no momento em que nós vivemos uma formação marcada, né, pelo instrumentalismo, marcada pelo pragmatismo, marcada pela tecnologização da formação e da atuação do professor. Então, repensar questões sobre o cuidado consigo e o cuidado com o outro, a preocupação com o comum em termos de humanidade, eu não acho que isso seja pouca coisa, e isso também não é um exercício fácil. Mas é algo que, na minha visão, necessita ser revisitado do ponto de vista da formação dos professores. Os currículos hoje, eles estão repletos de elementos que trabalham a aplicabilidade ou usabilidade de conhecimento pedagógico, né? E que tem exercitado pouco ou tem tornado pequenos os espaços em relação àquilo que nós teríamos talvez como possibilidade de pensar em função do que nós educamos. Ou para que tipo de projeto de humanidade, nós exercemos a nossa profissão, né? Que compromissos nós temos com relação à criança que está aí diante de nós. Então, essas preocupações, eu entendo que elas precisam ser retomadas na questão da formação dos professores. E a segunda dimensão é a dimensão pedagógica em si. A dimensão pedagógica no sentido de que, não do curso de pedagogia, mas do pedagógico na formação do professor, no sentido da técnica em si, né? Do conhecimento, da especificidade da docência, da intencionalidade da docência, da necessidade de que a docência retome questões referentes ao ensino, né? Que o professor volte a dizer sem vergonha disso, de que ensina, né? De que não haja mais um desconforto em falar, por exemplo, sobre o ensino. Até essa é uma questão que talvez depois eu acabe retornando um pouco aqui.
há tanta ênfase na aprendizagem, né? E o nosso papel como professor está onde? Quando eu coloco luz sobre a aprendizagem e torno a aprendizagem quase que algo exclusivo dentro do processo de ensino e aprendizagem, ou dentro do processo de escolarização, para onde vai o ensino? E aí a gente pode também se perguntar, e para onde vai o professor, se o ensino é esmaecido? Tá? Então, eu acho que a dimensão técnica dessa formação pedagógica, ela precisa ser recuperada, não num tom de tecnicismo, não num tom pragmático, né? Mas da técnica como arte de ensinar, como arte de planejar, avaliar, acompanhar, né? Tem um termo utilizado pelo sociólogo Richard Sennett, eu imagino que vários de vocês já tenham ouvido falar sobre ele, em que ele trabalha a noção de artesania. Se vocês não conhecem, busquem sobre esse termo, é uma forma muito interessante da gente pensar, né, a atuação profissional, o trabalho em si. A artesania é a ação do fazer e fazer-se enquanto faz. Ou seja, é o professor que atua como docente, ensina e nesse exercício se constitui sujeito, se constitui professor. Me entendem? Ele se constrói como pessoa e como profissional, porque ele está inteiro no processo. Ele não é uma ferramenta de transmissão de um conteúdo. Tá? Esse conceito de artesania, ele também carrega com ele a ideia do fazer e do pensar. Não há uma dissociação de alguém que pensa um currículo, pensa uma técnica, pensa um conteúdo, e o professor que vai lá e executa. Não. O professor é o sujeito do pensar e do fazer, sem que haja uma separação entre esses dois elementos. Né? E também a artesania, ele considera o empenho em fazer bem as coisas materiais. Então, se eu estou eticamente envolvido com o meu trabalho, eu quero fazer bem esse trabalho, porque ele carrega em si um compromisso ético meu. Entendem como de fato, essas dimensões, elas não se separam, né? Mas didaticamente a gente precisa apresentá-las assim. Então, esse conceito de artesania, eu reforço aqui, né, para que vocês busquem. Tem um livro dele chamado O Artífice, que é um livro maravilhoso. Ele é um sociólogo, obviamente, ele não vai trabalhar sobre professores, ele está trabalhando, ele discute as questões do trabalho como ação humana, né, dentro da sociedade. Então, é interessantíssimo para a gente pensar que talvez o que nós precisamos para esse momento em que nós estamos diante de tantas indefinições, seja rever sobre qual é o nosso papel enquanto profissional, né, e como nós vamos nos colocar diante dessas demandas. Talvez de uma forma que carregue consigo a possibilidade de sermos os sujeitos que pensam e fazem, e não apenas aqueles sujeitos que executam, que transmitem, que são também ferramenta, como ferramenta é o livro, o quadro, o PowerPoint ou o computador diante do qual nós estamos agora. Muitas das perguntas, né, relacionadas à ideia de vai continuar existindo o professor agora que tem tanta tecnologia, agora que a gente pode fazer só a aula online, as crianças acessam tanto o celular e o computador, para que professor? Quem sabe se nós pudéssemos retomar conceitos, né, dessa dimensão ético-política e dessa dimensão pedagógica da técnica no sentido da artesania, a gente encontrasse respostas para isso. Tá? Então, fica a provocação, né, para o grupo, fica essa provocação para que a gente possa, talvez, encontrar aí elementos que nos sugiram modos diferentes de pensar essa formação de professores. Bom, acontece que a formação de professores, eu estou indo rápido demais, Vivi, como é que tá? Quer que eu... Se alguém tiver alguma interrupção, por favor, tá? Faça um sinal lá para a Vivi que quer fazer alguma pergunta, tá? Acho que está tranquilo, mas pessoal, fiquem à vontade, tá? Está tranquilo. Bom. Perguntem se necessário, tá, gente? Isso. Quem quiser mandar no chat também, depois a Vivi vai organizando isso, tá?
Pessoal, uma questão que no meu entender, a formação de professores como um processo escolarizado, sistemático, que se dá, por exemplo, dentro de uma faculdade, de uma universidade, né, um curso de graduação, e mesmo a formação de professores que se dá como formação continuada na pós-graduação ou em cursos de extensão, cursos de curta duração, enfim, ela é uma resposta. Quer dizer, ela se propõe a responder a demandas que vêm da sociedade ou da contemporaneidade e que vêm da escola, basicamente, né? Então, do ponto de vista do currículo, é isso que é o currículo também, não é? É uma organização, né? Uma organização de uma proposta de formação, no caso da Escola de Educação Básica, de formação das crianças, para atender aquilo que se compreende que sejam demandas da contemporaneidade ou daquele momento, daquele contexto. É a mesma coisa em relação a esta formação sistemática de professores. Então, existe um conjunto de necessidades, um conjunto de discursos, nós poderíamos dizer assim, né? Um conjunto de demandas que vão trazendo elementos sinalizando, olha, a formação de professores, ela tem que encaminhar-se por aqui ou por ali. Ela tem que durar mais tempo ou menos tempo, enfatizar estes aspectos ou outros. Tá? Então, acho que isso também é algo que nós precisamos entender, no sentido de que, antes de pensar na formação de professores exclusivamente, né, ou de colocarmos o foco nela, nós deveríamos nos inquietar ainda sobre para que serve a escola hoje? Ou que projeto de escola nós temos? Eu não estou falando nós, os professores, eu me refiro a nós, a sociedade, né? Por que hoje a sociedade tem escolas ainda? Por que é que ainda a escola ou a educação escolarizada é um direito universal, ela é defendida e ela é colocada em políticas, né? E existem ações e estratégias para que ela se mantenha na sociedade e aconteça, enfim, por que ela é importante? Então, essa formação, essa educação sistemática, esse processo de escolarização é que cria a necessidade de ter alguém que será o especialista para dar conta daquilo. No caso, o professor. Se eu crio a ideia do sujeito que vai ter que dar conta daquela atividade, eu crio também a ideia de que eu preciso formar esse sujeito, porque não é uma coisa natural. As pessoas, ao contrário do que muitos pensam, né, não nascem professores. As pessoas escolhem ser professores. E elas não se tornam professores por iluminação ou dom. Elas precisam constituir em si um conjunto de conhecimentos, de técnicas, de recursos, enfim, de saberes, de práticas, que então estarão autorizando o exercício da profissão. Então, há necessidade de uma profissionalização para isso. Tem que se aprender a ser professor, né? É um processo que precisa ocorrer de modo intencional, há uma condução para isso. Então, eu crio, existem demandas, existem elementos na sociedade que vão trazendo o tom sobre qual é a questão, qual é a orientação para a formação de professores. Novamente, eu não consigo trazer aqui todas essas questões que considero importantes, né? Mas algumas coisas têm afetado a sociedade, especialmente do ponto de vista educacional, têm afetado a sociedade de modo muito intenso nas últimas décadas, e eu pensei alguns desses elementos e vou trazer eles aqui para vocês. Porque acredito que eles impactam muito sobre aquilo que nós temos de prático ou de efetivo na formação, nos currículos de formação de professores. Tá? Bom, a educação é sempre uma intervenção na vida de alguém. Essa ideia não é minha, essa ideia é do Gert Biesta, né? Que é um autor, ele tem um livro chamado Para Além da Aprendizagem, se eu não estou enganado o nome do título do livro, em que ele diz que a educação é sempre uma intervenção na vida de alguém.
uma intervenção motivada pela ideia de tornar essa vida desse alguém melhor, mais humana. Então, quando nós educamos, quando nós instituímos um projeto pedagógico na escola, quando nós pensamos a nossa aula, quando nós elaboramos o nosso planejamento, qual é a nossa intenção? Independentemente do tipo de aula, enfim, o professor, a escola e a existência da escola na sociedade estão atrelados à ideia de que existe uma possibilidade de tornar este alguém melhor. Por isso que nós temos educação sistemática, né? É por isso que nós temos processos de escolarização, por isso e por outras razões. Mas, enfim, entendemos que há possibilidade de tornar o homem melhor via escolarização. Bom, vejam que isso atribui para a formação de professores um papel importante. Não é à toa que nós temos muitos mecanismos de regulação sobre o processo de formação. Existem diretrizes curriculares que normatizam aquilo que cada um dos cursos de graduação devem ofertar, devem ter como objetivo, devem ter como saberes para trabalhar para ser professor. Existem diretrizes para a formação de professores para a educação básica, além daquelas relativas a cada curso. Existe a ENADE, que também é um mecanismo de fazer com que se verifique, né, se avalie, a palavra que se utiliza é essa, né, se avalie a qualidade da formação de acordo com aquilo que se pressupôs que era o que a formação de professores deveria atender ao longo do período. Né? Então, existem formas de regulação, são muitas as políticas, muitas as estratégias de regulação que incidem sobre a formação de professores. Porque ela é, sim, uma ação estratégica para a sociedade. É uma ação importante, tá? Bom, ainda o Gerbesta, nesse mesmo livro que eu vi que alguém colocou aqui no chatzinho, Para Além da Aprendizagem, né? Realmente o nome do livro, muito obrigada, tá? A educação não é exclusivamente serva da ordem existente. Há movimentos, resistências e contracorrente. Isso também é uma ideia do Gesta. Então, a educação e a formação dos professores, consequentemente, porque também é um processo educativo, não é só serva da ordem existente, quer dizer, por mais que esses mecanismos de controle e regulação incidam sobre a escola, e eu estou falando aqui que a universidade é uma escola, tá? Incidam sobre a formação dos professores, regulem esta formação para que ela aconteça de determinado modo, ainda assim, há movimento, há disrupção, há contracorrente. Então, não são processos lineares. Quer dizer, nós, professores, nós não nos constituímos de uma forma linear de causa e efeito. Do tipo, o currículo do curso de pedagogia da UBRA, né, propõe que o graduando que por lá passe, saia de lá com os conhecimentos A, B, C ou D. E pronto, sai assim. Eu agora olhando para a minha tela aqui, não aparece todo mundo, mas eu vejo a Janine, que foi uma aluna minha em Xanxerê, depois minha colega, minha amiga também, né? Mas vejo a Janine e vejo que a Janine, ela não se constituiu, ela não saiu graduada do curso de pedagogia da UNOESC Xanxerê, tal e qual estava no projeto pedagógico, ou tal qual eu coloquei no meu plano. Porque esse não é um processo linear. Nós estamos lidando com sujeitos, há movimento. As relações que são possibilitadas, as relações que acontecem nesse processo são incontroláveis. Né? Então, por mais que se regule a formação de professores, para a gente ficar aqui dentro da temática, ainda assim há espaços disruptivos, há permeabilidade dentro dessa tela, né? No qual aqui envolve todo o processo da formação de professores. E a formação de professores é um território contestado, quer dizer, muita gente quer ocupar esse espaço. As universidades querem dizer como deve ser a formação de professores, os pesquisadores em educação também, a Natura também, o Instituto Ayrton Senna também, o BID também,
a organização, a Unesco também, e assim por diante. Então, é um território contestado. Por quê? Porque ele é um território importante. A educação não é qualquer coisa numa sociedade. A educação é uma ação estratégica para o desenvolvimento de uma sociedade. É necessário o processo de escolarização dentro desse contexto que nós estamos vivendo. E para esse processo de escolarização é necessário um determinado tipo de professor, né? Então, esse território contestado, ele é contestado por muita gente. Ele é ocupado por interesses diferentes. Tá? Talvez depois a gente possa continuar. Eu vou me empolgando aqui quando eu vejo, estou falando mais com as mãos do que do que propriamente falando, né? Mas depois talvez a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essa questão, né, dos interesses desse território contestado na formação de professores. Tem um outro texto que é Pedagogia e Governamentalidade, é um texto, não, é um livro, do Nogueira Ramírez. Nesse livro também tem um conceito muito importante que eu entendo que impacta a formação de professores, que é a ideia que ele defende de sociedade educativa. Na visão dele, todos os espaços sociais hoje educam todos a todo momento. Então, aquilo que antes talvez fosse um processo quase que exclusivo da escola, o educar, né? Hoje se formaliza em vários espaços. E por conta disso também nós temos muitas iniciativas de formação e o desenvolvimento da ideia de que talvez nós não precisemos tanto assim da escola para nos educar. Tá? E que se não precisamos da escola como nosso principal mecanismo de educação, talvez também não precisemos do professor. Ou seja, se a educação acontece o tempo todo em todos os espaços sociais, todos também podem ser professores. Né? E o espaço do professor em si, ele também esmaece, esse lugar do professor, ele também esmaece. Ele fica meio que nebuloso. Né? Hoje não é segredo para ninguém que não só por conta da necessidade de ter alguém dentro de um adulto dentro de uma sala de aula, como já acontecia, mas é amplamente estimulado a existência ou o exercício da profissão de docente por quem não é professor. Né? Por quem não tem uma formação específica para isso. Então, desde que se comprove um conhecimento daquele conteúdo, é possível que se exerça a docência, que seja professor, que atenda a criança, atenda o adolescente, atenda o adulto e assim por diante. Então, ao mesmo tempo em que essa ideia de sociedade educativa valoriza a educação porque ela passa a existir em todos os espaços, né, a sociedade se torna um espaço educativo, ela também acaba, de algum modo, sendo perversa, porque ela tira a ênfase, ela diminui a presença do professor e da escola enquanto elementos da educação da criança, né, ou da formação dos sujeitos para a sociedade. Isso nos leva, né, a uma outra questão que foi abordada pelo professor Walter Cohen, filósofo, numa live que a Amped transmitiu há uns 15 dias, inclusive deve estar no YouTube ou no site da própria Amped, se vocês tiverem interesse. A professora Maura Corsini fez a mediação, a professora Maura da Unicinos, e o Walter Cohen foi o entrevistado, né? Então isso está disponível também na Amped. Excelente a live, vale a pena assistir. E nessa live, o professor Walter Cohen, então, trabalha com a pretensão que a sociedade hoje tem de uma educação e de uma escola sem corpos, né? Da existência de uma escola sem corpos, da tecnologização da educação. Essa palavra acho que vai ficar um pouquinho difícil para a Vitória poder entender, né? Quero ver a Adriana fazer a tradução para ela. Enfim, a tecnologização da educação, uma escola sem corpos. Vocês sabem que a escola é a instituição social que consegue, no mundo, reunir
o maior número de corpos no mesmo lugar, durante o mesmo período de tempo, e submeter estes corpos, eu estou falando aqui dos corpos de crianças, de adultos, enfim, né, a um determinado regime disciplinar. Ou seja, a gente entra na escola num determinado horário, daí tem aula de matemática, depois tem de língua portuguesa, enfim, aí tem o intervalo, tem o dia da prova, tem todo o ano letivo, todo o calendário. É a instituição social que consegue fazer isso com a melhor ou a maior eficiência na sociedade. Então, isso não é pouca coisa, né? Porque nesse tempo em que os sujeitos estão na escola, eles estão aprendendo sobre aritmética, mas lá também eles estão aprendendo sobre habilidades sociais, cognitivas, relacionais, emocionais e assim por diante, né? Então, o Walter Kohn trabalha com essa ideia da possibilidade que se está levantando na sociedade hoje de uma escola sem corpos, da possibilidade de construção de uma educação com esse afastamento físico. Eu, sinceramente, não consigo ver isso. Ficaria muito triste se isso acontecesse. Espero que, se for acontecer, que demore bastante tempo, né? Porque vejo que a escola, ela faz muito mais pelo sujeito do que ensinar o alfabeto. E isso não é pouca coisa, tá? Mas nós fazemos muito mais enquanto escola do que trabalhar conteúdos. Eu acho que esse período agora da pandemia, em que o mundo inteiro trabalhou, inclusive com as crianças da educação básica, via remota, né? Fosse por WhatsApp, por canal de YouTube, enfim, cada um encontrou uma tecnologia, cada escola e país encontrou uma tecnologia, uma forma. Aos que têm acesso à internet e tecnologia, vale dizer, muitas crianças no mundo não têm, muitas crianças no mundo são filhas de pais analfabetos ou com pouquíssima escolarização, né? Então, essas crianças receberam atividades para desenvolver impressas, enfim, e é isso que tem sido o processo de educação delas, tá? É interessante a gente pensar como isso de fazer chegar um conteúdo até a criança, de fato, não precisa de um professor. Nós conseguimos fazer chegar um conteúdo, uma informação, um conhecimento até uma criança sem um professor. Então, quer dizer que talvez esse não é o nosso papel. A formação de professores precisa pensar em que outros elementos, né? Em que outras questões nós, professores, podemos atender na formação desses sujeitos. Bom, tem um outro teórico também que eu gosto muito, um professor, vocês já devem ter ouvido falar dele, que ele tem textos muito conhecidos, e o texto sobre a experiência muito conhecido do professor Jorge La Roça, em que ele diz que um dos grandes problemas da nossa sociedade é a ausência ou a fragilidade das experiências. E o conceito de experiência dele é um conceito muito interessante, porque ele trabalha com a ideia de que experiência não é qualquer coisa que aconteça. Que a experiência é aquilo que nos passa. Ou seja, eu posso estar diante de um processo e estar acontecendo muitas coisas nesse dia, nesse lugar, mas nada acontecer comigo, nada se passar comigo, nada impactar em mim. Então, isso não é experiência, né? E aí ele faz, nesse texto, que é Notas sobre o Saber da Experiência, é um artigo publicado aqui no Brasil, maravilhoso, Jorge La Roça, bom dia, La Roça, ele faz a crítica de que um dos principais elementos dessa fragilidade ou ausência da experiência como uma vivência real, tá? Como algo que nos passa e, portanto, nos modifica, tá? É a ausência de tempo. Muita coisa para ser feita ao mesmo tempo. Quer dizer, o tempo hoje, o tempo relógio, ele é predominante em relação ao tempo, né? A noção de tempo, o relógio das horas e minutos. Então, nós contamos o nosso calendário escolar, nós organizamos as nossas aulas, inclusive o currículo, por exemplo, da formação dos professores, em relação aos 200 dias,
aos conteúdos que estão na ementa, a quantos dias nós precisamos para fazer as provas, a quais são os dias em que nós teremos os feriados, e o tempo necessário para que as experiências de fato aconteçam, não existe. Tá? Então, como a experiência em si não acontece, o sujeito não se transforma e não se constitui. Esse texto dele é maravilhoso. Retomando a ideia do Biesta, tem ainda um outro conceito que ele traz e que eu estou já finalizando aqui nesses elementos que, na minha opinião, tem impactado aquilo que o professor precisa ter como conhecimento, né, como formação, é que ele assinala para o perigo da compreensão da educação como uma transação econômica, da transformação da educação em uma mercadoria, uma coisa negociável. Tá? Em que o aprendente, o estudante, o aluno é o consumidor, é o sujeito que consome um serviço que é ofertado, né? Que quem provém, no caso dos professores em formação, os alunos hoje da UBRA Guaíba seriam esses consumidores. A UBRA e os seus professores, a Viviane, por exemplo, a professora Adriana, são os provedores, aqueles que, então, estão direcionados à satisfação das necessidades do consumidor. E se essa educação está colocada dentro desse viés de transação econômica, ela, então, também tem a qualidade de ser negociável. Tá? Então, vejam o quanto isso nos coloca numa condição de fragilidade, porque num primeiro momento, numa situação negocial, eu até posso achar que vou tirar alguma vantagem, mas numa situação negocial eu estou num momento de vantagem e em outro momento em desvantagem. A negociação ela é sempre feita no sentido de que alguns abrem mão de algo. Então, um exemplo, o atendimento às necessidades do aluno. Né? Inclusive, tem muitos projetos pedagógicos de escola por aí que trabalham com a noção de clientela. Né? A clientela da escola é formada por crianças. Então, vejam como essa noção econômica, né, ou de transação econômica da educação já está muito arraigada, ela já está muito presente nas nossas concepções. Um exemplo que eu dou é de que se a escola trabalha no sentido de atender necessidades e concebe a educação como uma mercadoria, como algo negociável, então a preocupação da escola está muito mais em não perder o aluno, e eu não estou falando só de escola privada, em não perder o aluno, porque ter um aluno a menos implica em ter um valor a menos que vem do fundo, né? Implica em abrir mão de recurso, do que propriamente não perder o aluno porque está comprometido com o processo de formação daquela criança. Então, as negociações são feitas no sentido de que se exige menos, porque eu preciso atender a satisfação de necessidades, que nós sabemos nem sempre são necessidades voltadas à formação, né, ao compromisso com a autoformação, inclusive quando nós falamos de adultos. Aprender não é um processo fácil, não é simples, é doloroso, necessita de disciplina, exige um exercício e um esforço intelectual, cognitivo, que não é uma coisa agradável, tá? Então, às vezes tem muito mais uma preocupação com a agradabilidade daquele cliente do que necessariamente ou do que especificamente com o processo de formação em si. Então, esse é um grande perigo dessa noção como transação econômica. Bom, encaminhando a finalização da minha fala, tá? Eu vou apresentar ainda as ideias finais agora antes da conclusão. Se a escola nos apresenta as demandas, as principais necessidades que a sociedade e a própria escola possuem para a orientação dos professores, então é muito importante a pergunta do Kant ainda, apesar dos séculos, né? Por que nós enviamos as crianças à escola?
Responder a esta pergunta, enquanto sociedade, enquanto coletivo, por exemplo, de pesquisadores e professores formadores, é muito importante. O que nós fazemos em casa, na rua, no trabalho, aquilo que nós fazemos na escola, nós também podemos fazer em casa, na rua, no trabalho, com a família, na igreja, no grupo de amigos? Ou seja, acessar o texto e responder as perguntas. Eu preciso ir até a escola para fazer isso, ou isso é algo que eu posso fazer em outro ambiente social? Se a escola é o espaço, né, enquanto uma instituição social diferenciada, o que ela tem de diferente? O que é da escola? O que eu aprendo na escola que eu não aprendo em outros lugares sociais? Dificilmente a resposta para essa pergunta, né, são questões que remetam, por exemplo, a de que na escola eu aprendo a usar computador, e isso eu só aprendo na escola. Não, isso talvez seja uma das últimas coisas que as crianças estejam aprendendo na escola. Então, quais são as coisas que são da escola e que nós estamos aprendendo fora da escola? Essas coisas que as crianças e os alunos desenvolvem e aprendem fora da escola, que há possibilidade deles acessarem sem estarem na escola, sob a tutela e orientação de um professor, elas não são mais só da escola. Não são elas que dariam a resposta de por que nós enviamos as crianças à escola. O que nós buscamos para essa criança, para essa formação desse sujeito, que só é alcançado lá? Responder a essa pergunta significa responder a um conjunto de conteúdos, conhecimentos, saberes que vão compor a formação de professores. Porque nós, professores, precisamos estar preparados para isso que o específico da escola. Tem um texto, que é um texto, eu gosto muito também, é um artigo, ele não é muito novo, tá? Mas é um artigo chamado, do Young, para que serve a escola? Muito interessante. E ele diz assim, que a escola serve para ensinar aquilo que nós não aprendemos em outros lugares. E que isso que a escola deve ensinar, ele chama de conhecimento poderoso. Tá? Então, é interessante também buscar essas referências. Vocês vejam que eu estou citando várias referências aqui que não são da pedagogia, elas são referências principalmente da filosofia e da sociologia, né? Porque é necessária essa ampliação da formação do professor para além desse aspecto do pragmático do fazer, né? Porque esse fazer, essa técnica, ela pode ser alcançada, sim, fora da escola. Tem uma questão que eu também gosto muito, que é buscar entender de onde vem a palavra, qual é a genealogia das palavras, né? A palavra escola, ela vem do grego escolé. E escolé significava espaço de tempo livre. Veja bem, espaço de tempo livre. Um espaço onde pudesse acontecer uma experiência com o tempo que não seria possível fora da escola. Ou seja, no cotidiano, nas outras relações sociais, não haveria esse espaço de tempo livre. Não haveria essa possibilidade de experiência única que só aconteceria ali. Um espaço protegido, aí o papel do professor, um espaço orientado, como nenhum outro espaço social poderia ser. Onde se pudesse perder tempo. Olhem só, a origem da palavra escola como um espaço onde nós poderíamos perder tempo, ou seja, usar o tempo como uma experiência para ler, estudar, perguntar, fazer coisas que têm um valor em si e não pelo que elas são capazes de produzir. Então, recuperar talvez esse sentido do que é a escola nos mostre respostas sobre o que nós precisaríamos para a formação de professores. Que formação, que aula nós daríamos, como nós pensaríamos uma escola como um espaço de tempo livre, como um espaço para experiências únicas,
Experiências que não poderiam acontecer em outro local, mas não é uma experiência no sentido do laissez-faire. Por favor, não é disso que nós estamos falando. É uma experiência conduzida, orientada, protegida, do ensinar a ler, pensar, criar, refletir, de construir autonomia de pensamento, de posicionamento, de exercício de democracia, de responsabilidade social, que são questões que não estão orientadas a conteúdos sobre, por exemplo, quais são as capitais ou quantos são os presidentes que os Estados Unidos já teve. Porque estas são coisas que o aluno acessa fora da escola, fora desse espaço de tempo livre, tá? A formação de professores, atendendo a isso, ela precisaria aprender a se expor. Veja, a se colocar para fora, pôr-se para fora. Isso também é um exercício que a formação de professores não faz. E eu aqui estou fazendo um meia-culpa, como mais de 20 anos trabalhando em universidades, fazendo formação de professores, em que muitas vezes, no pensar o projeto do curso e no pensar as aulas, vem antes o que está regulamentado e que nós temos que trabalhar. Ou, o que é que vai cair no ENAD e nós vamos ter que colocar como conteúdo do nosso curso? Tá? Então, existe uma necessidade de revisão, sim, do papel da escola, mas também das instituições formadoras de professores. Tá? A formação de professores, na minha opinião, precisa de um sentido de infância. Eu vi agora há pouco aqui a professora Ana Paula Scherer, que era minha colega também em Xanxerê, professora do curso de pedagogia de lá, e trabalha com as questões da infância. Então, a recuperação da infância, de um espírito de infância. O que é um espírito de infância? O espírito da infância é o espírito da inquietude, é o espírito da pergunta, é o espírito da curiosidade, é o espírito de estar aberto, tá? Então, talvez esse também seja um elemento importante para nós inserirmos na formação dos professores. Nós orientamos, estimulamos, proporcionamos experiências de inquietude na formação dos professores? De aprender a perguntar? De entender sobre a necessidade da curiosidade sobre a atuação do professor, a escola, enfim, ou o que nós somos como sociedade, né? Então, essa formação, ela precisa acontecer como um tempo de experiência. E aí, eu gostaria que vocês me respondessem, porque eu não tenho resposta para isso, como é que a gente faz isso em cursos de 4 anos, com cargas horárias apertadíssimas, com 200 dias letivos e por aí vai. Não vamos responder a isso, porque isso destrói o sonho de poder mudar essa formação de professores, né? Então, entender que é necessário ter um pouco mais de tempo de tempo livre, de tempo ocioso também nessa formação de professores, né? E não é o tempo para não se fazer nada, é o tempo do ócio criativo. Aí, mais uma dica de um livro de um sociólogo para vocês, Domênico De Masi. Esse livro é bem velho. E ele defende esse conceito do ócio criativo, que é numa entrevista. Esse livro é uma tradução de uma entrevista, a transcrição de uma entrevista. Muito interessante. O conceito de ócio criativo não é o não fazer nada ou o laissez-faire, né? É o espaço para o pensamento. É o espaço para a potencialidade da criatividade. Isso é muito interessante também. Então, a formação de professores precisa de ócio e não de negócio. E agora não é um trocadilho com as palavras, né? Porque os latinos, quando traduziram a palavra scolé, dos gregos, eles traduziram por ótium, que é o ócio, né? Então, se scolé significava lugar de tempo livre, no latim, ótium é o espaço do tempo livre, né? E da palavra ótium, ou ócio, nós temos a palavra negócio, que etimologicamente é negar o ócio. O que faz a escola é ócio, ou deveria fazer, tempo livre. E quem faz negócio
faz uma anti-escola. Isso é uma frase do professor Walter Cohen, que está naquela live que eu comentei agora há pouco com vocês. A ideia é fantástica. Se a nossa preocupação é com aquilo que nós podemos fazer de produtivo, de quantificável, nós estamos trabalhando em função de uma visão economicista de transação econômica da educação. E não no sentido do ócio e da experiência. E agora aqui eu me refiro à formação de professores. Né? Quando a nossa preocupação é a nossa nota do ENADE, é o nosso CPC, é a nota que o nosso curso tem e o quanto nós vamos conseguir subir ou quanto teremos que descer no ranking das avaliações, porque isso nós usamos para a promoção do nosso curso, não é? Nós estamos falando de uma escola, ou seja, da universidade, como um lugar do não ócio, do negócio. Da educação como mercadoria, né? Então, as palavras, elas têm muita potência, né, gente? Tem muito valor. Gente, para finalizar, eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho pequeno, tá? Desse livro aqui, que é Lições dos Mestres, tá? George Steiner, Lições dos Mestres. Esse livro, ele trabalha muito assim, vai recuperando muito qual é o papel que cada um dos grandes mestres, Sócrates, Jesus, enfim, teve na humanidade, e como é que a relação deles com o ensino. Num determinado trecho da página 26, tá, ele diz que ensinar seriamente é pôr as mãos no que há de mais vital no ser humano. É tentar ter acesso ao que há de mais sensível e de mais íntimo na integridade de uma criança ou de um adulto. Um mestre invade, força a abertura. É capaz de devastar a fim de purificar e reconstruir. O ensino ruim, a rotina pedagógica, são perniciosos. Destroem a esperança pelas raízes. O mau ensino é quase literalmente assassino e metaforicamente um pecado. Ele diminui o aluno, reduz a uma insanidade abjeta o assunto apresentado, impregna a sensibilidade da criança ou do adulto com o mais corrosivo dos ácidos, o tédio, com os eflúvios perniciosos do enfado. Então, com esse trecho, eu vou deixar a palavra para vocês, né, para que a gente possa continuar refletindo, pensando sobre essas questões que estão relacionadas à formação dos professores e à escola. E é isso, né? Falei bastante, olha, deu uma hora mais ou menos de fala, tá? Mas foi um prazer para mim ter conversado com vocês até aqui. E vamos lá, vamos seguir conversando mais um pouquinho. Quem sabe vocês tenham algumas questões para encaminhar. Muito bem, Dani, muito obrigada mesmo, foi muito bom, espetacular o teu conjunto aqui, né? Então, eu deixo o pessoal, então, a palavra para vocês questionarem a professora Daniela, que ela nos trouxe ali, né, muitas questões importantes, desde o momento em que ela apresenta a questão ética, a questão política, e que a gente sabe do que nós estamos falando, não é política partidária, mas sim o nosso papel enquanto sujeitos, né, dentro da sociedade, e a questão que a gente sempre coloca, né, da nossa responsabilidade enquanto professores, né, dentro do nosso papel da escolha que fizemos, né, do ser professor, e o quanto nós podemos transformar a sociedade que vivemos. Mas, para isso, essas reflexões que a professora Daniela nos trouxe, elas são, né, fundamentais. E aqui eu fiz algumas anotações do que ela foi apresentando, eu vou falar agora um pouquinho, enquanto vocês vão se organizando também para participarem, por favor. Tá? Quando a professora Daniela cita a questão da educação como uma serva, né, e também qual é o papel da escola nesse processo, né, todo que nós vivemos. Aí, quando a professora Daniela falou sobre isso, eu lembrei
né, do que o Durkheim falava do papel da escola lá no final do século XIX, né, que para que serve a criança ir para a escola, né, e que a escola, segundo ele, é justamente para organizar e inserir essa criança na sociedade, a aprender as regras dessa sociedade, né, e quando a gente segue regras, aí a gente já tem um entendimento de que parece que nós não podemos ser criativos ou fugir destas regras, né? Então, somos que obrigados e inseridos, né, dentro desse universo. E aí vai um pouco dentro daquilo que o Di Masi coloca sobre esse ócio, né, a importância desse ócio, e que esse ócio, como a professora trouxe, é justamente nós criarmos, né, não seguirmos regras, nós temos que criar isso, e esse instinto criativo, ele vem dentro de cada um de nós. E aí entra justamente o que ela colocou sobre a aluna dela, a Janine foi tua aluna, né, depois colega e tal, né, como é que todas aquelas regras, as diretrizes, né, que o Estado cria e que nós seguimos dentro da escola, como ela chega, como ela atinge, como elas chegam e atingem cada um de vocês no processo da sua formação enquanto sujeitos professores, né? E geralmente essas normativas, essas diretrizes, elas não saem exatamente como estão no papel, porque a Janine, ela se transformou, ela vai partir, né, dentro de todo o ócio interno dela, de como ela processou isso, né, e ela vai também externalizar isso. Então, é bem complexo, mas é muito importante nós refletirmos sobre essas mudanças. Então, agora eu gostaria que vocês colocassem aí os seus questionamentos sobre o que a prof. Dani nos trouxe. Vivi, eu só queria acrescentar ainda sobre essa questão, quando você traz o Durkheim também, né, entender que ele estava escrevendo aquilo num determinado contexto, da necessidade de organização social, né, mas enfim, da gente pensar, assim, de que não se trata de fazer uma escola que ensine a desobediência da desordem, não é isso, né? A vida social, ela só é possível porque nós temos regras, porque nós transmitimos às novas gerações um modus operandi da nossa sociedade, né? E esse processo de inserção, de adaptação dos sujeitos à sociedade é que torna possível a vida social. Não é o fato de se destruir isso, não. Mas entender de que isso, essas regras, essa moral, isso tudo está em processo, sempre, né? E isso é construído pelos homens em relações sociais, certo? Respondendo a uma série de coisas, entre elas interesses, relações de poder, descobertas científicas, enfim, um monte de coisas vão concorrendo para que a gente possa mudar, melhorar, transformar cada uma dessas formas de ser da sociedade. Tanto é que nós não somos os mesmos de 100 anos e nem de 50 anos atrás, né? Então, entender que a criança precisa enxergar a sociedade como um organismo vivo. Então, daí, para manter a analogia do Durkheim, como um organismo vivo, né? Que está vivo, que respira, que evolui, que caminha, que anda, e que, portanto, nós precisamos conhecer, questionar, pensar, e não simplesmente naturalizar as coisas. Eu acho que essa que é a questão, né? Não sermos os sujeitos de instrumentalização apenas, o sujeito que é capaz de fazer coisas e de pensar sobre as coisas que faz, de elaborar, de propor as coisas a serem feitas, né? Então, não é a eliminação daquilo que de uma certa forma Durkheim propôs, mas é entender de que não dá para se manter nisso, porque aí nós vamos ter uma construção de um conformismo social que vai levar a nossa sociedade à falência, né? A sociedade precisa ser mantida em movimento, em transformação. Isso a mantém viva. Sim, o processo. É sempre, e é orgânico, né? Ele está sempre em movimento. Exatamente. Alguém colocou alguma pergunta no chat? Deixa eu ver aqui. Tem muitos comentários no chat, mas eu não vejo que sejam, não sei se foram perguntas, porque também a gente não consegue acompanhar tudo aqui, né?
É que a Adriana também, ela está... É. Ela está... Como temos... algumas coisas eu resumi e passei para ela ali, então eu não vi nenhuma pergunta por ali, não. Tá. Eu acabei acompanhando alguns comentários. Oi, professor Felipe. Oi, Daniela, tudo bom? Tudo. Eu anotei 2 tópicos aqui que linkou muito com o que eu penso e acredito. E uma vez nós ouvimos da nossa coordenadora acadêmica lá, que se faz presente aí, a Adriana Zimmer, que na verdade você faz parte da sua formação também, né? Eu acho que esse entendimento que tu colocou, porque às vezes é muito fácil a gente terceirizar, né, a formação somente a outra instituição. E essa formação se faz, né, através da leitura que eu busco, de curso que eu busco, de conversas, de debates. Acho que foi muito feliz nessa questão, porque enquanto nós, né, não nos aceitarmos que nós somos parte do processo e que nos interessa também fazer essa formação sólida, né, até no próprio ato de questionar um professor, de conversar e buscar, né? Eu acho que, colocou uma outra coisa assim que para mim fechou o dia, hoje eu estou discutindo porque o Estado está voltando com as aulas remotas, né? E a gente tem muita resistência por parte dos professores. E, na verdade, tu colocou que a gente se faz professor, né? Não tem essa questão, né, de que é vocação, de ok, tu até pode ter, mas a questão é que tu te faz professor, tu te forma, né? Então, eu corroboro muito com esses 2 pontos que tu colocou e fiquei muito feliz de ouvir, né, de ti, que para mim já é uma referência, porque a Viviana já fala há algum tempo da tua história e do doutorado e tudo mais, mas eu fiquei muito feliz de ouvir essas tuas 2 afirmações com base em pesquisa, né? Ok, professor Felipe, eu acho que essa questão de que nós nos fazemos professores, isso ficou muito forte numa das primeiras leituras que eu fiz de um livro, de um texto da professora Mabel, nós tivemos o prazer de ser nossa professora, eu, a professora Vivi, no doutorado, a professora Maria Isabel da Cunha, em que ela trabalha isso de que a docência não é dom. E a gente tem que entender. Então, se ela não é dom, ela tem que ser aprendida, né? A gente não nasce professor. Bom, eu talvez tenha desenvolvido ao longo da minha infância e adolescência alguma habilidade de comunicação que me facilita o exercício da docência. Mas isso não me constitui professora, né? Eu preciso aprender a ser. E da mesma forma, isso não vai ser concluído porque eu terminei meu doutorado. Eu hoje preciso aprender a lidar com outras demandas e outras ferramentas, né? E a questão do investimento num capital cultural, né, isso é muito importante. Eu, assim, insistia muito nisso com as alunas do curso. Nós aqui, vocês estão numa região privilegiada, vocês moram próximos a uma capital, num estado que tem uma condição cultural de acesso à cultura muito mais facilitada do que aqui onde eu moro, que é, assim, uma região bastante afastada. Eu moro no oeste de Santa Catarina. A nossa região é formada por municípios muito pequenos. Nesse município onde eu moro, somos em 25 mil habitantes, para vocês imaginarem, né? Então, os municípios são pequenos, a região é de base agrícola, de uma colonização tardia. Os gaúchos, eu, por exemplo, sou gaúcha também, os gaúchos colonizaram a região bastante tardiamente. Então, nós temos todo um atraso em relação, por exemplo, nós não temos aqui acessos fáceis a cinema, a teatro, a shows, a exposições, né? Então, tudo aquilo que a gente consegue agregar de capital cultural para nós vem muito mais a partir da leitura e de um esforço que, olha, tem que ser muito grande, né? Para vocês terem noção, eu, numa das últimas turmas que eu estava trabalhando no curso de pedagogia, eu pedi, e acho que 80% das alunas nunca tinha ido a um cinema. Nós temos um cinema aqui na região que fica no município de Chapecó, que é conhecido pela tragédia que aconteceu com o time de futebol, né? Que é um cinema de shopping. Então, também a gente sabe que os filmes que passam ali têm um alto teor comercial, né? E ainda assim as pessoas não tinham nunca ido a um cinema. Então, entendam que essa construção desse sujeito, dessa pessoa professor, né, também precisa de um investimento a ser buscado por leituras, por acesso à poesia, à arte, seja inclusive por forma virtual. Eu não consigo ir a um museu, então que eu acesse um museu a partir, né, da internet e que eu busque informações sobre isso. Isso me enriquece como pessoa. E aí também me enriquece profissionalmente.
Cri, 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 agora ficou um silêncio. Muito Boa bem. noite, Muito bem. tudo bem? Olá. Oi, Adriana, bem-vinda. Tudo bom, gente? É a O outra professor José Adriana, Felipe ali me citou, eu me senti assim, cutucada aqui a participar também, a me interagir com vocês. Ok. Primeiro eu quero dar um abraço virtual para a professora Daniela, né, que nos presenteia de forma muito especial nessa noite, nessa aula no nosso curso de pedagogia. Deixar um abraço bem carinhoso para todos os nossos acadêmicos que estão aí, nossos visitantes, meus colegas professores, né, muito carinho participar desse momento muito bacana em que a gente conversa sobre esse curso, que é o curso de pedagogia, formação de professores, que ocupa um espaço tão importante dentro da sociedade, né, assim, um espaço realmente muito rico, muito necessário, muito sério, né, de muito compromisso, e gostei muito das suas colocações, Daniela, e fiquei pensando, assim, quantas questões que você citou, então, que você citou, fundamentadas em leituras, em autores, né, o quanto isso traz para nós o entendimento também da importância e da nossa responsabilidade com uma formação sólida. E aí, aquela situação que você abordou logo no início, da formação inicial e a formação continuada, o quanto nós vamos nos constituindo na nossa carreira docente, né, na nossa carreira profissional, continuando eternamente sendo aprendizes. Né? O tempo todo nós precisamos continuar lendo, aprendendo, a quantidade de autores, né, de situações que você abordou, grande parte delas, com certeza, foi na sua trajetória depois de terminar a sua graduação, né? Então, a gente estuda muito, né? Continua estudando sempre, isso é muito importante. E aí eu fiquei pensando também, assim, numa situação, em um momento da sua fala, que eu acho que é bem bacana, assim, de a gente colocar. Em um dado momento, você falou, assim, na situação de que qualquer pessoa, digamos assim, que se sinta apta a ensinar algo a alguém, poderia ser professor, né? E, ao mesmo tempo, o paradoxo de pensarmos o quanto a nossa formação, pelo compromisso que ela tem com uma sociedade cada vez melhor, né, porque a educação transforma as pessoas para serem seres humanos melhores, né, você colocou isso muito bem, eu concordo muito com essa ideia, e o quanto essa nossa formação, ela precisa ser sólida, e essa base sólida não se constitui somente na formação inicial, mas ela vai se continuar pela vida toda, né? Eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa situação, né, de entender que no contexto que nós vivemos hoje, em que a educação ela está em tantos lugares e não só na escola, como você colocou muito bem, né? Podemos ter o entendimento de que as pessoas podem assumir esse papel, então, do ensino, o papel do professor, mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa na sociedade talvez não vai ter e provavelmente não terá a base sólida que nós nos propomos, né, quando assumimos um curso de formação como o curso que nós estamos aqui e que vai continuar pela vida toda. Queria que você trabalhasse um pouquinho essa ideia que eu achei bem interessante, assim, a gente retomar esse ponto. E já né, agradeço muito realmente a sua contribuição, né, Viviana, obrigada por também nos presentear, né, com o convite, né, da sua colega, da Daniela, assim, muito, muito bacana. Eu também gostaria, antes de te passar, que depois eu já deixo, assim, para os outros também ocuparem esse espaço, que eu acho que é um espaço bem importante, que os alunos também precisam ocupar, viu, gente? A sequência entra em vocês aí, não só nós, professores, né? Também, assim, compartilhar com vocês que hoje, ouvindo a sua fala, hoje eu fiquei pensando também, eu vivenciei hoje uma situação, hoje à tarde, que foi muito interessante para mim, onde eu tive a oportunidade de ter uma retomada de um momento da minha trajetória acadêmica, que está um pouquinho parada, né? Quando eu terminei o meu doutorado, eu deixei um pouquinho de lado em função de outras necessidades profissionais no momento da continuidade da minha pesquisa do doutorado. E eu recebi o convite para participar de um encontro virtual hoje à tarde com colegas
né? E senti, assim, o quanto eu preciso voltar a ler e estudar, e isso foi muito bom para mim hoje. Ouvir você agora me dá, assim, aquela sede de novo, de vontade de estudar, porque é isso, acho que o professor, ele precisa sempre ter esse espírito, né, de incompletude, de busca, de ter perguntas, de querer estudar mais e tudo, porque isso vai nos dando essa alegria, assim, de realmente do conhecimento, né, do quanto aprender é bom, e aprender a vida toda é muito, muito bom, tá bom? Te passo aí a palavra e depois deixamos aí com os nossos queridos acadêmicos aí também para poderem participar. Um beijo para todos, gente. Obrigada. Professora Adriana, muito obrigada pela sua participação e também, assim, pelas palavras, né, como coordenadora, agradeço a receptividade, enfim, né, e de fato, eu acho que o espaço é isso mesmo, a gente precisa pensar de que a nossa formação de professores, ela é um contínuo, né, quer dizer, nós não vamos chegar num momento em que nós teremos concluído um processo formativo, nós temos etapas que nós vamos passando, né, vamos concluindo, mas que como professor nós estamos sempre em processo de formação. E que essa formação, ela se dá também em momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, ou então em processos um pouco mais sistemáticos, como um retorno ao estudo no doutorado, numa pesquisa, e assim por diante. Uma coisa que me preocupa um pouco dentro dessa questão, de quando a gente discute muito isso assim, o aprender ao longo da vida, por toda a vida, o tempo todo, né? Eu me preocupo um pouco porque isso também, como todas as dualidades possíveis, né, dentro da sociedade ou da realidade do mundo, isso também abre espaço para muitas formações ou possibilidades de formação continuada, cujo objetivo é muito mais um objetivo mercadológico do que um objetivo de formação. Então, eu também entendo que, como professor, nós precisamos estar atentos a esses elementos, né? A educação, ela virou negócio. Então, é um nicho de mercado também propor alternativas de formação de professores, e nós sabemos que, especialmente no âmbito das redes municipais, isso tem ocorrido com certa, pelo menos aqui na minha região, isso tem ocorrido com certa frequência, né? Que são tratativas de formação continuada com empresas e não com universidades, não com pesquisadores da área, né? Que veem esse processo muito mais na ótica de quanto eu consigo ganhar com esse curso que eu vou vender, do que propriamente qual é o meu compromisso com a formação desse educador, com a formação continuada desse educador. Então, quando nós falamos sobre reforçamos esse discurso da necessidade da formação continuada, do aprender ao longo da vida, nós também temos que alertar para essa questão, né? Eu vejo dessa forma, assim. É importante que, pelos nossos compromissos com a qualidade da formação do professor, a gente também alerte ao professor, alerte a rede, esteja atento enquanto cidadão, para que o nosso município não esteja fazendo da formação continuada de professores um lugar de negociatas, por exemplo. Né? Acho que é muito importante que, enquanto cidadãos, né, a gente também responda e esteja atento a essa questão. E o fato de que que a sociedade é uma sociedade educativa, de que todos os espaços sociais hoje educam, criou a falsa impressão, sim, de que qualquer um pode ser professor em qualquer momento, de qualquer maneira, e que isso é quase uma coisa natural. Então, na minha opinião, é papel da instituição formadora desmistificar essa questão. Mostrar ao acadêmico que está em formação e à sociedade, ocupando os espaços que a sociedade acessa, porque também não adianta a gente escrever zilhões de artigos em revistas qualis que não são acessados por aqueles que compõem esse conjunto da escola de educação básica, né? Então, fazer pesquisa e produzir um conhecimento defendendo questões relacionadas à formação de professores e que vão ficar no âmbito do nosso gueto também não resolve nada, né? Acho que a universidade, no seu espaço de conversa com a comunidade e de ocupação do seu espaço como ente civil, vamos dizer assim, né? Ela também precisa mostrar da importância da necessidade da formação do professor e de que não é verdade de que qualquer um pode ser professor. De que se eu conheço, se eu escrevo bem, isso não me torna um professor de língua portuguesa. Né? De que se eu sou boa para cuidar de crianças, isso não me torna um professor de educação infantil.
de que se eu amo as crianças, isso não é o suficiente para eu me tornar um professor, uma professora. Que são muitos outros elementos mais que vão me compor. Então, entendo que as instituições, e aí fica uma provocação, tá, a coordenadora Adriana, e os professores que estão aqui, uma provocação para que as IES também assumam, junto com os cursos de licenciatura, esse espaço, né, publicizando isso, tornando isso uma discussão social. Já que a educação sofre tantos ataques, né, nós temos sofrido, enquanto instituição formadora, inúmeros ataques da sociedade que questionam a nossa competência, inclusive, para fazer a formação de professores. Então, que resposta nós podemos dar mostrando de que essa formação é, sim, diferente do que uma formação que é unicamente instrumentalizadora, pragmática, etc. Tá? Dani, gostaria... Oi. Boa noite a todos. Dani. Gostaria de contribuir também e parabenizar pela conversa e agradecer ao convite, e mais contribuir no sentido de, assim, justamente essa provocação que você fez, e enquanto formada do curso, egressa do curso, de fato, assim, promover essa reflexão justamente na preocupação dessa formação, porque preparar nós, professores, que sim, estamos nos preparando para o mercado de trabalho, mas não com o mercado como produto. Nós não vamos trabalhar com produto, né? Até durante o teu bate-papo ali, em alguns momentos, tornou-se essa fala, né? Que a criança... Quem que é essa criança que nós estamos trabalhando? O que é que nós queremos desenvolver nela? Que habilidades que nós queremos fazer com que ela se sinta preparada para o quê? Enquanto ser adulto, ser formado, né? Então, justamente essa formação, e é isso também, Dani, é uma questão que me preocupa muito. Aqui não venho fazer críticas a nenhuma modalidade de ensino, mas justamente nessa formação de professores, qual é a preocupação do professor quando ele busca essa formação? É justamente ele ter o entendimento que ele é um ser necessário e em constante formação, que ele precisa dessas atualizações, ou muito apenas ele vai fazer essa formação porque ele precisa cumprir com uma carga horária para ter uma gratificação. Por que ele está buscando essa formação? Então, eu acho que cabe, enquanto profissional da educação, independente seja ele licenciado em História, Pedagogo, Geografia, qual que é essa intencionalidade quando ele busca essa formação complementar? Porque não é pelo fato de a gente ser professor de termos a obrigação do conhecimento. Então, muito bem, a gente pode estar... Hoje, no contexto que nós estamos vivendo, muitos professores tiveram que se adaptar e se reconstruir, considerando a pandemia que estamos vivendo. Então, eles tiveram que se reconstruir. E nem por isso ele teve a obrigação, no contexto anterior, de saber tudo isso. Agora, ele é muito feliz em se permitir a conhecer, a se desafiar. Eu acho que essa é a ideia, e também, ao longo da tua pesquisa, tu deve ter outros dados também muito qualificados, assim, nesse sentido, muitos resultados bons nesse sentido, porque justamente o intuito e a intencionalidade do professor ao buscar essa formação complementar. Janine, obrigada pela tua participação, por ter acompanhado toda a live, enfim, né? Mas eu acho que, Janine, isso é uma coisa muito, que é muito uma forma de responder aquilo que o Besta fala da educação como uma transação econômica. Quando a preocupação do professor eu vou fazer esse curso se ele tiver certificação de 20 horas, senão não vai contar para a minha promoção, né? Senão eu não vou, se a certificação não vem de 20 horas ou de 12 horas, ou enfim, ou se não é certificado, eu não vou fazer, porque depois eu não posso apresentar, não vai valer, né? Para que eu possa comprovar a minha formação do ano. Então, isso é também um reflexo dessa visão que a gente tem da educação como uma coisa, da formação do professor como uma coisa, como um negócio, né? E como é que a gente vai combatendo isso? Bom, nas pequenas lutas cotidianas,
né? É nas pequenas ações e nos pequenos espaços cotidianos que nós vamos escolhendo ocupar, sabe? No sentido de que essa formação de hoje aqui, eu até antes perguntei para a Vivi, eu nem sei, é certificado, não é certificado, quantas horas isso vai contar, isso para mim não era uma coisa importante. Agora, para algumas pessoas, me procuraram perguntando isso. Por quê? Porque também para elas é cobrado isso, é como se fosse um efeito dominó, né? Então, você tem toda uma quantidade de controles e de regulações que também vão incidindo sobre esse comportamento do professor, sabe? Agora, que interessante a tua colocação de que, que bom ter o privilégio de hoje, por mais que as aulas que os professores estejam fazendo não estejam atendendo às suas expectativas, ou esteja sendo dificultoso, enfim, que bom ter essa oportunidade de aprender algo diferente. Que não era demanda no ano passado, a gente não precisava aprender a ser youtuber, né? A fazer lives, a interagir através de um computador, né? Agora isso é necessário. Bom, como é que eu me comporto? Vou aproveitar esse momento para aprender isso. Isso não é a educação como um todo, mas vai fazer parte do nosso cotidiano, né? Assim como antes da invenção e da democratização do acesso aos livros, o livro também não era um instrumento comum na escola, né? Ele se tornou ao longo do tempo. Ou, agora olhando ali para minha mãe, me lembro que ela contava que ia para a escola com uma pedrinha, né, um quadrinho, e escrevia, apagava no final do dia, no outro dia era no mesmo quadrinho. Bom, depois veio o caderno, né? Que foi também uma ferramenta que foi incorporada, e quem sabe se lá quantas vezes falaram mal, porque não ia mais usar a memória, né? Porque quando precisava, voltava lá no caderno para ler, não é? Então, são críticas que a gente vai fazendo também referente às coisas que a gente não conhece, que a gente ainda não sabe como lidar. Mas estar aberto e ter essa possibilidade, aí vem o espírito da infância de novo, né? Estar aberto a essa possibilidade de seguir aprendendo e seguir incorporando coisas novas referentes à nossa atuação profissional, isso é bom, isso nos acrescenta, isso também é formação continuada, né? Inclusive quando a gente tem que aprender a ser um youtuber, né? Que é quase o que eu ouço hoje os professores dizer, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a fazer vídeo, uma coisa que eu não sabia, né? Bom, ok, então você aprende mais isso, mas a atuação do professor não se reduz a isso, ela incorpora isso como mais uma ferramenta, como mais uma estratégia. Vivi, nós avançamos um monte na hora já, eu não sei como é que o pessoal tá aí, né? Alguns poucos fugiram, mas está muito, muito bom, muito produtivo, estão todos aí, né, firmes. Já são 15 para as 9, então, pessoal, algum de vocês gostaria de fazer mais perguntas? Alguma pergunta, nossos queridos alunos, por favor? Eu não vi nenhuma delas se manifestar. O Marcos, cadê o Marcos? O Marcos sempre fala, sempre pergunta. Veja como mesmo estando assim... escondido atrás da tela, né, protegido pela tela, a gente ainda assim se comporta como numa palestra presencial. Acho que a professora Angélica está com o microfone aberto. Angélica. Isso, boa noite, Prof. Dani e demais. Estou aqui como intrusa, assim, né, pelo convite da Prof. Daniela. Acabei não acompanhando toda a fala, que eu tive um problema de conexão aqui no meio da fala, mas, assim, como tudo que você tem comentou sobre formação, sobre experiência, sobre construção docente, como isso é um assunto que há tempo vem sendo trabalhado, mas como ele continua sempre atual, sempre pertinente, e nos faz pensar, assim, sobre a nossa prática enquanto docente, né? E aí, agora, a partir da fala da Janine, né, falou da questão de uma formação continuada, e aí muitas vezes buscamos, e aí me incluo, né, buscamos por formação continuada para atender demandas que não são exigidas desde concurso público até não só públicos, né, mas a concursos, e aí por vezes a gente procura por qualquer curso, e muitos deles não nos preparam para a docência em si, né?
eles nos levam para uma área mais específica, seja práticas de ensino, seja metodologia, seja avaliação, seja currículo, e aí como eu sou de formação inicial da educação física, então a gente tem um pouquinho mais de especificidade da área mais técnica, né? E por vezes a gente esquece dessa questão da docência, né? Aonde é que fica a docência? E isso se dá nos cursos de mestrado e doutorado também, que a gente nos tornamos pesquisadores e esquecemos da questão do trabalho docente em si, né? E aí, agora no meu processo de doutoramento, eu estou trabalhando com essa questão pesquisando o trabalho docente, e aí essa questão das novas demandas, eu estou trabalhando com esse termo da questão de demandas, que até um tempo atrás o trabalho docente era entre o ensinar, né? E aí agora nós temos inúmeras outras tarefas que vão de avaliações, que vão de coordenações, que vão até atender pais, e tudo isso, né? Então, quais são as demandas que estão sendo incluídas no nosso trabalho enquanto docentes, né? Essas demandas que, por vezes, não acabam, que elas não terminam às 11h30, ao meio-dia, às 17h, 17h30, então elas perpetuam finais de semana, período noturno, né? Mas foi muito bom ouvir a tua fala e as tuas colocações, assim, né? E ao encontro de algumas coisas que eu também venho estudando, e aí parece preenchendo algumas lacunas dessas angústias nossas de processo de formação. Parabéns pela fala, prof. Dani, ela, e também aos organizadores dessa conversa. Obrigada, Angélica, é um prazer ter você aí. Eu fico muito feliz que tu esteja na continuidade dos teus estudos aí, siga estudando sobre a docência, porque a gente já conversou sobre isso outras vezes, né, mas você vem de uma outra área e que é uma área que tem uma fundamentação técnica muito forte, que é a questão da educação física, mas vem com esse desejo de discutir, de estudar sobre a docência, e eu mais uma vez vou me colocar à tua disposição para quando você precisar e quiser conversar sobre o assunto, no que eu puder colaborar contigo, eu estou sempre à tua disposição, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha também outras áreas de licenciaturas discutindo sobre a questão da docência, né? Que isso possa receber outros olhares, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que queria se manifestar já o fez, né? Não sei, Vivi, o que você pensa, mas de minha parte, eu acho que o pessoal agora já está um pouco cansado, né? Sempre meio com o mesmo fundo, né? Agora sim. Mesma pessoa. Muito bem, eu acredito que sim, acho que não temos mais perguntas, né? Então, colegas, Adriana, Felipe, não sei se está ok para vocês, acredito que sim, então agradeço imensamente, né? A tua disponibilidade e todo esse teu conhecimento, né, diante, né, desse tema que para nós é muito caro, no sentido de que sempre é necessário discutirmos sobre a formação, repensarmos, né, todo esse papel, que é o nosso papel, e aí, como tu trouxeste, o quanto a gente precisa perceber e conhecer, né, as questões políticas, éticas, né, que são as dimensões que tu apresentaste no início, né, para esse processo de nos construirmos, né, como professores, né, e agradeço imensamente, sempre é um prazer, né, vê-la, conversar contigo, né, é sempre muito bom, tá? Então, a professora Adriana também já está aí de vídeo aberto, né, então, os colegas também, então, Adriana, Lemes, Felipe, podem falar, mas eu já, um grande abraço para ti, Dani, obrigada, beijo muito grande, vou deixar os colegas também se despedir aí. Agradecer, Daniela, pela fala, curioso também, eu gostaria de ter acesso à tua tese, e de repente, Adriana, fiquei para dar uma lida na tua tese, e muito obrigado pela noite, falando de um tema que está muito pertinente, muito atual com essas mudanças, né, que estamos vivendo. Muito obrigado pela noite aí de conhecimento.
Professor Felipe, só em relação à tese, ela está disponível no portal da Unicinos, mas também eu acabei reformulando ela um pouquinho, tornando uma linguagem um pouco melhor e transformando ela em livro. Se você tiver interesse, a professora Vivi pode mediar a forma de encontrar o livro, tá? A Constituição da Docência na Educação Superior, que foi por onde eu fui transitando, então, sobre o foco foi na docência da educação superior, que é onde você também está, então também acho que o interesse acaba, né, trabalhando bastante nesse sentido, tá? Mas foi um prazer para mim, com certeza. Certo, obrigada também. Então, Daniela, tá? Também agradeço muito, né, em relação a esse nosso encontro, esse nosso momento, foi de grande valor, com certeza, para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Um grande abraço também a todos os nossos alunos que estão aí, os que nos visitam também. É uma satisfação ter todos vocês aí nessa noite, muito bacana. É isso, acho que é a minha vez de dizer para vocês, então, muito obrigada. Para mim foi um prazer estar aqui para falar sobre um assunto que é a minha paixão. É sempre muito mais fácil quando a gente vai falar daquilo que bate na gente, né, que pega, que a gente gosta de falar mesmo. Então, foi um prazer, a noite de hoje foi muito agradável. Enfim, dizer que eu continuo à disposição para diálogo, né? Quem tiver interesse, me encontra no Instagram, Daniela Pederiva Pensim, também pode fazer contato com a Vivi para conseguir o meu e-mail, e a gente pode continuar, assim, sem dúvida nenhuma, conversando a respeito das questões da docência, porque isso merece, né? A formação de professores merece a nossa atenção, tá? Foi um prazer enorme, quero deixar um abraço para cada um abraço virtual para cada uma que esteve aqui hoje, que pôde me ouvir, né, prestigiar esse momento, me prestigiar, e contribuir também com as falas, com as contribuições de vocês, que isso também sempre me faz retomar alguns pensamentos, tá bem? Então, muito obrigada, Vivi, de coração, muito obrigada pela noite maravilhosa, estava morrendo de saudades de você, foi muito bom ter retomado isso, tá? Beijo para vocês todos, e vamos lá, continuar batalhando, porque a luta não tá ganha ainda, né? É mais. Dani, muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer os convidados, né, os seus alunos que vieram e também especialmente os seus pais, né, que passaram aí com a gente toda a noite. Isso foi muito legal. Tá? Beijo para eles também. Beijo para todos vocês, colegas, nossos alunos, né? E a Vitória também, né? Foi muito bom tê-la conosco, Vitória, porque ela não participa, enfim, né? E que nós temos essa dificuldade, mas agradecer especialmente a professora Adriana, que ficou aí, então, nesse processo da tradução aí. Muito obrigada a todos, foi muito bom, Dani. Beijo e até a próxima. Boa noite, obrigada. Obrigada. Ela registrou que ela gostou e deu boa noite. Boa noite, Adri, obrigada. Eu vi que ela disse que gostou bastante. Ó, tá ela lá. E a dona Alda praticamente terminou o trabalho dela. Olha só que legal. Muito bom vê-los. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada. Bom vê-los. Tchau, tchau. Tchau, tchau.